Opção daquele tamanho, confiar em alguém era um risco. Tenho um amigo na Polícia Federal. Vou entrar em contato com ele, mas antes preciso de provas concretas. Felipe assentiu lentamente. Ricardo mantém um notebook com todas as informações, planilhas, datas de transferências, nomes. Está sempre com ele, mas hoje é diferente. Há uma reunião na sede da construtora. Todos estarão lá. Ricardo, o pai dele, o prefeito, o gerente do banco. É quando acertam as contas e planejam os próximos passos. Paulo sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade que precisava. Quando e onde exatamente? A sede da construtora Horizonte ficava afastada do centro, em um terreno amplo cercado por muros altos. De longe, parecia apenas um escritório elegante. De perto, as medidas de segurança eram evidentes. Câmeras, sensores de movimento, guardas. Paulo estacionou a algumas quadras de distância. Tem certeza que eles estarão todos lá? Perguntou a Felipe, que assentiu nervosamente. Toda primeira quarta-feira do mês, às 23, é quando fecham o ciclo financeiro e definem os próximos alvos. Paulo checou o relógio. 22h40. Vou entrar sozinho. Você fica aqui. Se eu não voltar em 1 hora, há um número anotado no porta-luvas. Ligue e diga exatamente o que me contou. Felipe agarrou o braço de Paulo. Eles vão matá-lo se o pegarem. Paulo sorriu sem humor. Não seria a primeira vez que tentam. Verificou sua arma, o celular configurado para gravar e saiu do carro. A noite estava estranhamente silenciosa, como se a própria cidade prendesse a respiração. Contornar a segurança externa foi surpreendentemente fácil. Talvez porque ninguém esperava que alguém fosse audacioso o suficiente para invadir o local. Paulo encontrou uma janela dos fundos, imparcialmente aberta, e deslizou para dentro. Estava em um corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca de emergência. Ao longe, ouviu vozes. Seguiu o som, movendo-se como uma sombra pelos corredores. As vozes ficavam mais claras à medida que se aproximava de uma sala no final do corredor. A porta estava entreaberta, permitindo que uma fresta de luz escapasse. Paulo se posicionou ao lado, fora do campo de visão de quem estivesse dentro, e ativou a gravação no celular. As vozes eram claras. Agora, o próximo alvo será o caixa do shopping em Cruzeiro do Sul. A distração perfeita enquanto finalizamos a transferência dos fundos. Dizia uma voz que Paulo reconheceu como sendo de Ricardo Almeida. E quanto ao novo delegado, ele já está fazendo perguntas demais, respondeu outra voz. O prefeito Meireles. Não se preocupe com ele. Já temos um plano para lidar com esse problema. Paulo sentiu um calafrio. Estava certo. Era uma conspiração que envolvia as mais altas esferas de poder. Local. Precisava de provas concretas, algo que pudesse levar diretamente à Polícia Federal. Arriscou uma olhada rápida pela fresta da porta. Dentro da sala, 5 homens estavam reunidos ao redor de uma mesa. Ricardo Almeida, seu pai Victor, o prefeito Meireles, o gerente do banco Carlos Vieira e um 5º homem que Paulo não reconheceu imediatamente. Sobre a mesa, além de papéis, havia um notebook aberto, provavelmente o que Felipe havia mencionado. Paulo precisava daquele computador, ou ao menos do seu conteúdo. Mas como? Enfrentar 5 homens sozinho seria suicídio, especialmente porque provavelmente estavam armados. Enquanto considerava suas opções, a conversa dentro da sala continuou. O delegado Mendes tem um histórico de meter o nariz onde não deve. Foi por isso que o transferiram para cá. Acharam que em uma cidade pequena ele não causaria problemas, disse o homem que Paulo não reconheceu. E como você sabe disso? Questionou Victor Almeida. O homem sorriu. Porque fui eu quem sugeriu a transferência. Tenho contatos no comando da Polícia Civil. Paulo sentiu o sangue gelar. O 5º homem era alguém do alto escalão policial. A conspiração era ainda maior do que imaginava. Nesse momento, seu celular vibrou.
Uma mensagem de Felipe. Guardas fazendo ronda externa. Volte logo. Paulo sabia que precisava agir rapidamente. A reunião parecia estar chegando ao fim, com os homens guardando documentos e fechando pastas. Era agora ou nunca. Tomou uma decisão arriscada. Recuou alguns passos no corredor, encontrou um extintor de incêndio e, num movimento rápido, quebrou o vidro do alarme de incêndio. Imediatamente, sirenes estridentes começaram a soar por todo o prédio. De dentro da sala, ouviu exclamações de surpresa e preocupação. "Deve ser um curto-circuito", gritou alguém. "Peguem os documentos importantes", ordenou outra voz. Paulo se escondeu em uma sala adjacente, esperando. Conforme previsto, os homens saíram apressadamente, carregando pastas e bolsas. Ricardo foi o último a sair, com o notebook debaixo do braço. Paulo esperou que passassem e então seguiu Ricardo discretamente. No caos da evacuação, com funcionários da segurança correndo para verificar o alarme, Paulo viu sua oportunidade. Ricardo se dirigiu a uma saída lateral, afastada do fluxo principal. Paulo acelerou o passo, aproximando-se silenciosamente por trás. Quando estavam em um corredor deserto, agiu. "Polícia, não se mova!" anunciou, apontando a arma. Ricardo congelou por um instante, depois tentou se virar. "Eu disse para não se mover. Mãos onde eu possa ver", ordenou Paulo. Ricardo lentamente ergueu as mãos, ainda segurando o notebook. "Você não faz ideia do que está fazendo, delegado", disse com uma calma perturbadora. "Acho que tenho uma boa ideia. Agora coloque o notebook no chão, devagar." Ricardo obedeceu, mas seu olhar era de alguém que não se sentia derrotado. "Você acha que pode deter isso sozinho? Somos maiores do que você imagina. Temos juízes, políticos, policiais. Um delegado de merda de cidade pequena não vai mudar nada." Paulo manteve a arma firme. "Talvez não, mas tenho algo que vocês não têm. A gravação completa da sua reuniãozinha. E em alguns minutos estará nas mãos da Polícia Federal." O sorriso de Ricardo vacilou por um instante, mas logo retornou mais sinistro. "Sabe qual é o problema de cidades pequenas, delegado? Todo mundo conhece todo mundo." Paulo sentiu um movimento atrás de si, mas antes que pudesse reagir, algo duro atingiu sua cabeça. A dor foi imediata e intensa. Suas pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos, a visão turva. Através do zumbido em seus ouvidos, ouviu Ricardo rir. "Bom trabalho, Felipe. Sabia que podíamos contar com você." Paulo lutou para manter a consciência, virando-se para ver seu traidor. Felipe estava lá, segurando um extintor de incêndio, o mesmo que Paulo havia usado para quebrar o alarme. Não havia ferimento em seu braço agora. Tudo havia sido uma armadilha. "Desculpe, delegado, nada pessoal. Mas nesta cidade você escolhe um lado, e eu escolhi o lado que não me mata." A última coisa que Paulo viu antes de perder a consciência foi Ricardo pegando seu celular e deletando a gravação, com um sorriso de satisfação no rosto. Paulo acordou com o gosto metálico de sangue na boca. Estava em movimento, jogado no porta-malas de um carro. Seu corpo doía, especialmente a cabeça. Tentou se mover, mas descobriu que suas mãos e pés estavam amarrados. O carro parou abruptamente e ele ouviu portas se abrindo. Quando o porta-malas foi aberto, a luz súbita o cegou momentaneamente. Duas figuras o puxaram para fora, arrastando-o pelo chão de terra. Estavam em algum lugar afastado, provavelmente na zona rural. Paulo reconheceu Ricardo e Felipe, mas havia um terceiro homem que permanecia nas sombras. "Sabe, delegado, você poderia ter tido uma carreira tranquila aqui. Bastava fazer vista grossa, como todos os outros", disse Ricardo, enquanto Paulo era forçado a se ajoelhar. "Alguns policiais até ganham uma bonificação extra para garantir que nada atrapalhe nossos negócios." Paulo cuspiu sangue. "É assim que vocês controlam a cidade? Comprando todo mundo?" Ricardo riu. "Não todos. Alguns precisam de persuasão mais direta, como você está prestes a descobrir." O terceiro homem finalmente saiu das sombras.
e Paulo sentiu um choque de reconhecimento. Era Rodrigo, o jovem policial da sua equipe. Você também? Perguntou Paulo, sentindo uma mistura de raiva e decepção. Rodrigo não conseguiu encará-lo. Sinto muito, delegado. Eles têm minha família. Ricardo colocou a mão no ombro de Rodrigo. Veja, delegado, todos têm um preço. Alguns querem dinheiro, outros precisam proteger quem amam. No fim, todos se curvam. Paulo sentiu uma onda de desespero. Não havia saída. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém viria ajudá-lo. Ricardo sacou uma arma e a entregou a Rodrigo. Prove sua lealdade. Acabe com isso. Rodrigo pegou a arma com mãos trêmulas. Seus olhos encontraram os de Paulo, cheios de súplica e vergonha. Não faça isso, Rodrigo. Ainda há escolha, disse Paulo com a voz fraca. Rodrigo apontou a arma, o cano tremendo visivelmente. Não há escolha, delegado. Nunca houve. O som do tiro ecoou na noite, assustando pássaros que levantaram voo das árvores próximas. Paulo fechou os olhos instintivamente, esperando a dor, o fim. Mas o impacto não veio. Quando abriu os olhos, viu Ricardo caído no chão, sangue se espalhando sobre seu corpo. Rodrigo havia virado a arma no último instante. Felipe reagiu imediatamente, avançando contra Rodrigo, mas o jovem policial foi mais rápido. Um segundo tiro e Felipe também caiu. Rodrigo correu para Paulo, desamarrando-o apressadamente. Precisamos sair daqui, agora! Os outros logo saberão. Paulo, ainda atordoado, conseguiu se levantar com dificuldade. Como? Por quê? Conseguiu perguntar enquanto Rodrigo o ajudava a caminhar até o carro. Eu nunca estive do lado deles, delegado. Fui infiltrado pela Polícia Federal há 6 meses. Estamos investigando essa rede de corrupção e lavagem de dinheiro em toda a região. Você apareceu e começou a agitar as coisas. Tive que improvisar. Enquanto se afastavam do local, Rodrigo explicou rapidamente a situação. A Polícia Federal suspeitava há meses de uma operação de lavagem de dinheiro, usando pequenas cidades como fachada. Os assaltos a caixas eletrônicos eram apenas a ponta do iceberg. Uma distração para operações financeiras muito maiores. Seu amigo na PF, aquele que você mencionou para Felipe, ele é meu contato também. Quando você foi transferido para cá, ele me avisou para ficar de olho em você. Paulo começava a entender a dimensão da operação. O notebook de Ricardo está seguro, interrompeu Rodrigo. Consegui copiá-lo enquanto você estava desacordado. Todas as provas que precisamos estão lá. Nomes, datas, valores, contas offshore, tudo. Paulo sentiu um misto de alívio e preocupação. E agora? Rodrigo checou o retrovisor, assegurando-se de que não estavam sendo seguidos. Agora vamos encontrar meu contato. A operação será deflagrada ao amanhecer. Prefeitos, empresários, policiais corruptos, todos serão presos simultaneamente em várias cidades. O céu começava a clarear quando chegaram ao ponto de encontro. Uma estação de serviço abandonada na rodovia. Um homem os esperava, encostado em um carro sem identificação. Paulo reconheceu imediatamente o agente federal Martinez, seu antigo colega de Santos e Teixeira. Academia. Você se meteu em uma bela enrascada, Mendes, disse Martinez com um meio sorriso. Como sempre, Paulo, ainda sentindo os efeitos da pancada na cabeça, conseguiu sorrir de volta. Velho hábito. Martinez ficou sério. As equipes estão posicionadas. Assim que o sol nascer, a Operação Caixa Vazia começa. Vamos desmantelar toda a rede. Paulo assentiu, sentindo o peso dos acontecimentos da noite. E Ribeirão das Almas? O que acontece com a cidade depois? Martinez olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começavam a aparecer. Isso depende dos seus cidadãos. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Enquanto o dia nascia, Paulo observava a movimentação dos agentes federais se preparando.
Pensou em todas as pessoas de Ribeirão das Almas que acordariam para uma realidade completamente diferente. Quantos estavam envolvidos? Quantos apenas fecharam os olhos, preferindo a segurança da ignorância? E quantos, como seu Ademir ou Ana da farmácia, mantiveram sua integridade mesmo no meio da corrupção? A cidade nunca mais seria a mesma. As pequenas cidades têm memória longa e as cicatrizes daquele dia marcariam gerações. Paulo sabia que sua missão ali havia terminado, mas algo novo começava. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente viria à luz. E talvez, apenas talvez, Ribeirão das Almas pudesse renascer das cinzas de sua própria corrupção. O sol já estava alto quando as primeiras viaturas da Polícia Federal entraram na cidade. Os moradores saíam às ruas, confusos e assustados, enquanto agentes de colete, à prova de balas, invadiam a prefeitura, o banco, a sede da construtora. Paulo observava à distância com um curativo improvisado na cabeça. Rodrigo se aproximou, oferecendo um copo de café. O prefeito Meireles tentou fugir. Foi pego na rodovia estadual. Paulo assentiu sem surpresa. E Victor Almeida barricou-se no escritório. Está negociando rendição. Um silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons distantes de sirenes e helicópteros. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? Disse Paulo finalmente. Como foi fácil para eles controlarem uma cidade inteira. Como o medo e a ganância podem transformar pessoas comuns em cúmplices. Rodrigo olhou para a cidade que se agitava sob a operação policial. E como basta uma pessoa fazer a escolha certa para que tudo desmorone. Paulo sorriu levemente, sentindo o peso daquela verdade. Em Ribeirão das Almas, as sombras finalmente recuavam. Mas o que seria revelado à luz do dia ainda era uma incógnita que apenas o tempo responderia.